Direto da redação de volta, é claro, para falarmos de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você de casa também. Você quer ver gols hoje? Quantos gols, hein, Poliana, na rodada? Pois é, vamos começar com o que interessa. Teve rodada e nós acompanhamos ontem lá em São Paulo, no Morumbi. Exatamente, estivemos lá acompanhando essa partida da Série A1, né, o Paulistão. E ao contrário do que muitos pensavam, São Paulo e Rio Claro, olha, foi um jogo movimentado do começo ao fim, então vamos dar uma olhada. Parar o São Paulo no Morumbi, tarefa difícil. Com Luiz Fabiano em noite inspirada, pior ainda. O camisa 9 tricolor infernizou a vida rio-clarista ontem à noite e fez o que quis com a defesa do Galo Azul. Só não fez mais porque ficava muito em posição de impedimento. Mesmo sem forçar, o São Paulo dominou o jogo. Nos primeiros minutos, o tricolor perdeu a primeira chance neste cruzamento. Pelo Galo Azul também ninguém aproveitou na cobrança de falta. Em noite inspirada, não demorou para o Fabuloso deixar a sua marca. Oswaldo avança, Kleber rebate o chute e a sobra fica com Luiz Fabiano, que faz 1-0 São Paulo. O azulão só levava perigo nos chutes de longa distância de Léo Costa. 2 minutos depois, a obra-prima da partida. Ganso enxerga Luiz Fabiano, que entortou Kleber e só empurrou para o gol que estava à sua disposição. Ademilson assustou o goleiro rio-clarista com um chute que raspou o travessão. Mas o Fabuloso queria mais e deixou o terceiro na jogada que começou com Oswaldo. O Rio Claro tentou no finalzinho do primeiro tempo, mas sem sucesso. Aí 3 vira, 6 acaba, certo? Mais ou menos, 6 acaba, mas o Rio Claro também fez os seus. Logo no início, Luiz Fabiano poderia ter feito o 4º na cabeçada que parou em Kleber. Fabuloso chegou a botar mais uma na rede, mas desta vez estava impedido. O 4º gol São Paulino saiu com Ademilson depois do cruzamento. Mas quem disse que o azulão não marcaria no Morumbi? Se ele não marcava, o São Paulo dava de presente. Álvaro Pereira fez contra para o Rio Claro em uma bobeira da zaga do tricolor, 4-1. O 5º gol foi um presente de Anderson Luiz para Evandro, que acabara de entrar e logo marcou. Léo Costa, de tanto insistir, chegou ao seu gol com um chute forte aos 37 do segundo tempo. E os gols não paravam de sair. Nos acréscimos, Léo Costa demorou para bater e acabou chutando em cima de Rogério Ceni, que deu rebote para André Luiz, que marcou 5-3. E ainda deu tempo de Antônio Carlos fechar a conta. Final de jogo, e não era jogo de futebol de salão não, 6-3 para o São Paulo. É claro que jogar aqui no imponente Morumbi é sempre tarefa das mais complicadas, mas o Rio Claro admite que poderia ter sido mais feliz, poderia ter errado menos, dado menos gols de presente para o São Paulo, como fez nesta partida. A gente acabou errando muito, a gente comentaram agora no vestiário que os gols foram de situações que a gente praticamente entregou, então isso é que surpreendeu, mas a gente também fez coisas boas, conseguiu jogar, fazer 3 gols no Morumbi, então temos que botar na balança aí, saber o que a gente errou, mas tem que continuar aí, o campeonato tem muita coisa pela frente. Olha, eu falo, jogar com São Paulo, qualquer time grande, nós temos que ser bem consciente e dizer que vencer aqui, principalmente em São Paulo, é uma proeza, seria uma proeza muito grande. E o que eu pedi era para jogar. Mas ficou na cabeça a derrota do Penapolense, que doeu muito mais que a derrota de hoje. A gente perdeu a Penapolense em casa, que é um concorrente direto nosso. E jogamos com homem a menos, jogamos bem, na meu modo de ver. Vocês podem ver aí a estatística do jogo, que se jogaram só no contra-ataque. Mas hoje foi um aprendizado para nós também. Vamos dizer assim, que levar isso agora para o jogo do Comercial em Ribeirão Preto, que é que a gente pode até mudar. Outro concorrente também, né? Podemos até mudar até o sistema tático numa dessa aí, não sei, vamos treinar, vamos ver, vamos conversar. Muricy Ramalho ficou satisfeito com o desempenho tricolor. Claro que no Morumbi é difícil jogar contra o grande clube como São Paulo, é muito difícil. Então e o importante é que nós respeitamos o Rio Claro, né?
jogamos sério até o final do jogo. Então, isso que foi o mais importante. Muito bem, Rafael. É um jogo, uma parada difícil, né, Poliana? Uma parada sempre muito complicada, como ele diz, o próprio Muricy fala, né? Jogar contra uma grande equipe. E teve um outro ponto também que eu achei interessante na entrevista coletiva dele, que nós acompanhamos lá. Ele disse assim, olha, o resultado e o jogo, a forma como o São Paulo jogou no domingo contra o Oeste, e que o São Paulo teve dificuldades para ganhar de 2-1, ele falou, aquilo lá foi anormal. Ele falou, o São Paulo precisa sempre jogar como jogou hoje. E mesmo assim, o São Paulo, ele ganhou sem forçar muito, ele praticamente construiu o resultado no momento que quis. Até muita gente achava que no segundo tempo o jogo seria bem monótono, bem sem graça, porque já estava 3-0, mas não, foi aí no segundo tempo praticamente que a partida, digamos assim, pegou fogo. O Rio Claro começou até que bem, nos 10 primeiros minutos, conseguiu até segurar o São Paulo, a gente até falava, poxa, parece que vai dar para o Rio Claro conseguir um resultado interessante. Mas quando o São Paulo marcou o primeiro gol, aí abriu a porteira, sabe, Poliana? Aí onde passa uma boiada. Né? Rafael, eu queria que você falasse rapidinho dos outros resultados. Tá, bom, além de São Bernardo 0 Audax 1, que nós tivemos na terça-feira, ontem tivemos o Paulista perdendo mais uma, perdeu em casa para o Ituano por 3-2, o Mojimirim empatou com o Atlético Sorocaba 3-3, Oeste e Comercial ficaram no 1-1. A Portuguesa, hein? Que coisa. A Portuguesa perdeu em casa no Canindé 2-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Linense ganhou em casa do Bragantino por 1-0. Olha só, e o clássico, o Santos goleou seu Corinthians, viu, Poliana? 5 só, 5-1 para o Peixe em cima do Timão. Não vou nem comentar. Vamos falar de Velo Clube? Vamos falar do Velo Clube. Esse foi muito bem, viu, Poliana? Que grande resultado conquistou o Velo jogando lá na cidade de Jacareí ontem à tarde. Foi mesmo uma tarde inspirada do Leleco, que marcou o primeiro gol logo com 14 minutos do primeiro tempo. A gente tem as imagens aí. Olha a jogada que o Leleco fez pela esquerda. Olha só. Invadiu a área, chutou rasteiro e o frango do goleiro. E o frango do goleiro, hein? Que coisa, o goleiro Dida, não é aquele Dida lá, não, hein? É, outro Dida. Outro Dida, 1-0 para o Velo Clube. Aí nós tivemos um pênalti para o Velo, ainda no primeiro tempo, aos 44 do primeiro tempo. Pênalti para o Velo Clube, que o Roberto, quem diria o Roberto que não marcou nenhum gol no ano passado, agora faz as pazes, o atacante camisa 9 do Velo Clube, Roberto, está aí marcando de pênalti 2-0. Daí na segunda etapa nós tivemos o Rick, olha, ampliando com um gol de peito. Dá uma olhada, a gente tem aí a cobrança do escanteio e o Rick chegou de peito, empurrou a bola para a rede, 3-0 para o Velo Clube. A gente tem até o replay aí para ver também, olha, porque para você ver o detalhe, como é que foi o toque do Rick, de peito, 3-0 para o Velo. E depois temos o último gol, fechando o placar também, o último gol, o gol do Leleco, já aos 35 da segunda etapa. Esse aí, olha só, uma boa tabela, bela jogada aí, o Leleco fuzilando 4-0, melhor dizer. A gente comenta amanhã a vitória do Velo Clube, não temos mais tempo, Rafael. E aí a gente passa também os outros resultados da Série A2. Boa tarde para você, Poliana, boa tarde para você de casa. Uma boa tarde para você.